Olá, gateiros e gateiras! Tudo bem? Estamos aqui gravando mais um episódio do nosso Miaucast, o podcast da Toca dos Gatos. Meu nome é Candice Garcia, eu sou médica veterinária preventiva. Temos uma clínica chamada Toca dos Gatos, a primeira e única exclusiva para gatos em Aracaju, Sergipe. Hoje eu estou com uma convidada muito apaixonada. Meu Deus do céu, ó, só love, só love. É a doutora Marta Soares. A doutora Marta é graduada em Medicina Veterinária pela UFCG, Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Há 15 anos, olha, doutora, está debutando. Que linda! Onde também fez aperfeiçoamento em clínica médica de pequenos animais. Ela tem um mestrado na Universidade Federal do Piauí, tem especialização em clínica médica de pequenos animais pela Qualitas e tem especialização em cardiologia pela UFAP, em São Paulo. No momento, ela é uma doutoranda em ciência da saúde pela Universidade Federal de Sergipe, com ênfase em cardiologia. Atualmente presta serviços de cardiologia no estado de Sergipe. Doutora Marta, muitíssimo obrigado pelo aceite do convite de estar aqui no meu podcast para falarmos dos nossos corações dos nossos gatinhos, não é isso? É um prazer enorme, doutora Candice, estar aqui com você, né? Nós nos vemos diariamente na clínica, com os nossos gatinhos lá, os nossos coraçõezinhos e às vezes os nossos coraçõezões também. Isso. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, de podermos falar um pouquinho, de trazer informação aos tutores, aos nossos colegas também. Então, vamos falar um pouquinho aqui nesse podcast incrível e vamos lá. Vamos lá, então. Muito obrigada. Doutora Marta, você trabalha com o principal órgão que temos no nosso corpo, né? Que é o coração, que não é diferente dos nossos gatinhos. Como é trabalhar com tanto amor envolvido? Realmente, é muito amor. Eu passei muito tempo clinicando, né? Apenas na parte de clínica médica, até decidir ir para a cardiologia veterinária, né? Então, eu costumo dizer que é apaixonante. Até quando eu estou fazendo os exames lá, eu brinco, eu fico, ai meu Deus, que coisa linda, ai que lindo, ai que lindo. Cada bater, cada pulsar, né, do coração. Porque é apaixonante. Tratar dos corações, cuidar dos corações dos nossos pets é apaixonante. E quando a gente consegue proporcionar, né, através da nossa profissão, um bem-estar para eles, é ainda mais apaixonante. Então, realmente, é um órgão lindo e cada dia que eu estudo e cada dia que eu trabalho, eu me apaixono ainda mais. Mais ainda, né? É muito lindo mesmo de ver. Você encontra muitos corações sofridos ou apaixonados dos gatinhos? Então, eu encontro muitos corações apaixonados, mas também encontramos muitos corações sofridos. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre isso. Isso, exatamente. A gente estava brincando um pouquinho, agora nós vamos entrar no assunto sério, né? A gente sabe que doenças cardíacas são silenciosas, né? Existe um porquê, um não porquê? Conta um pouquinho para a gente aí. É uma pergunta bem interessante para a gente começar. Né? Eu costumo dizer que quando o pet ele tem um problema no olhinho ou quando ele tem um problema na pele, é algo que o tutor consegue identificar. Então, ele sabe o momento de levar, ele sabe que está incomodando, às vezes o pet está lambendo. O gato, de uma forma geral, ele já é muito silencioso, né? Ele é discreto, né? Exato, ele é discretíssimo. Então, se no cão a gente já tem um pouco de dificuldade de identificar, no gato, às vezes, é ainda mais tardia essa identificação. Infelizmente, é verdade que, na maioria das vezes, os nossos pacientes, os nossos gatinhos, quando chegam, eles já chegam numa fase descompensada. Eles já chegam com um quadro de insuficiência cardíaca instalado. Então, nesses casos, às vezes, a gente fica limitado. E hoje, o nosso principal objetivo é trazer a informação
para que a gente consiga alertar os nossos tutores para a importância do check-up cardiológico e aí sim a gente conseguir identificar de forma precoce e conseguir intervir o mais rápido possível. Senhor, é o que eu pretendo, não, é o que eu estou fazendo agora lá na clínica. A gente quer trabalhar com a medicina veterinária preventiva, né? Justamente para não acontecer esses problemas que acontecem. Quando chega lá, muitas vezes, a maioria das vezes é tarde demais e não tem mais o que a gente fazer. Exatamente. Ou quando faz, é um tempo muito curto e, infelizmente, eles partem, né? Isso. Então, a gente está com essa tecla aí agora em 2024. A gente já gravou alguns episódios aí também falando sobre a prevenção. Mas esse ano, assim, ó, é o carro-chefe que a gente vai trabalhar lá na Toca dos Gatos. Prevenção, prevenção e prevenção. E esse ponto é muito importante, porque a gente começa a observar pacientes que já estão, como a gente costuma dizer, naquela zona, na gray zone, naquela zona cinzenta, onde a gente consegue identificar um paciente que clinicamente está bem, né? Mas que a gente já consegue intervir. Com isso, a gente dá uma perspectiva e uma qualidade de vida para esse pet muito maior do que quando ele chega já cometido ali no quadro da doença. Isso assim, é o suprassumo da exatamente. da E é uma coisa que a gente, né? já vem vivenciando na nossa rotina, na Toca dos Gatos. E outra coisa muito importante é essa comunicação entre nós, entre as especialidades, essa conversa. Então, poder discutir sobre ali cada caso, ver o que é melhor para eles, isso é fantástico. Exatamente. Eu falo para o meu cliente que, tudo bem, eu sou especialista em felinos, mas chega um ponto em que eu travo, porque a minha especialidade é geral. Isso. E aí eu tenho que chamar a especialidade da especialidade, né? Exatamente. Então, são as cardiologistas, são as dermatologistas, as oftalmologistas, né? E aí a gente faz um trabalho em conjunto e onde a gente tem só sucesso. Exatamente, é isso. Eu costumo dizer que quando a gente trabalha assim, nessa parceria, o maior beneficiado é o paciente. Com certeza. Né? Então, isso é o que importa no final. Exatamente. Outro ponto que nós estávamos falando sobre a maioria ser identificado já em fase avançada, também é importante falar que muitos só são diagnosticados pós-mortem, né? Às vezes a gente não tem nem muito o que fazer. Nem e o diagnóstico tá realmente só vem pós-mortem, infelizmente. E isso é um quadro que a gente tem e a gente pode reverter. Sim, né? Sim, com certeza. E outra coisa que o pessoal tem em mente também, que problemas cardíacos são só em gatos idosos, né? Isso. E infelizmente não. Hoje eu já digo assim, ó, não tem idade para mais nada. Porque o que era antigamente doença só do idoso ou era doença só do filhote, está tudo misturado e tudo invertido. Né? Então, assim, quanto mais cedo a gente fizer a prevenção e ter os cuidados necessários, mais vida longa esse gatinho pode ter. Isso. É comum que a maioria das... A gente vai falar um pouquinho, né, da cardiomiopatia hipertrófica. É mais comum que realmente que ela acometa, é uma doença adquirida que vai acometendo os animais mais de adultos a idosos. Mas eu já atendi um paciente com 1 ano e 7 meses com a cardiomiopatia hipertrófica, já com insuficiência cardíaca instalada. E eu venho acompanhando ele até então. Mas você falou um ponto dos gatinhos. E aí é importante a gente abrir aqui um parênteses e falar das doenças congênitas. Sim, né? sim, É importante a gente falar um pouquinho, porque as doenças congênitas, elas podem acontecer em qualquer parte do corpo, mas aqui falando especificamente do coração, são aquelas doenças que o filhote, né, o gatinho, ele já nasce com ela. Então, houve uma má formação enquanto ele estava em desenvolvimento ali no útero da mãe. E quando ele nasce, dependendo da doença congênita, né, existem várias, tem algumas que são incompatíveis com a vida e assim que nasce, eles já evoluem para o óbito, mas outras ele consegue ter uma vida
normal, e a gente faz o diagnóstico precoce. Fazendo o diagnóstico precoce, são animais que geralmente têm uma vida normal, exatamente. De vida normal também, né? A gente já chegou até a diagnosticar alguns, tanto o filhote lá, né, com o defeito do septo interventricular, que é uma das doenças congênitas mais comuns nos felinos. E também já identificamos doenças congênitas em gatinhos já adultos, que não estava trazendo nenhuma repercussão para o coraçãozinho dele. Exatamente. E essas doenças congênitas, genéticas, elas são ligadas a algumas raças em específico também, né? Tem algumas, por exemplo, a cardiomiopatia hipertrófica é uma doença que os estudos, principalmente, são feitos nos Estados Unidos, na Europa. Então, lá a gente tem um número maior também de gatos de raças específicas, né? Como o Ragdoll, ou o Ragdoll e o Maine Coon. Então, muitos trabalhos que a gente tem hoje envolvem essas raças. Porém, aqui no Brasil, o maior número de gatos que nós temos são os sem raças definidas, ou pelo culto brasileiro. Mas a nossa casuística, até na clínica mesmo, a gente vê que são nos gatos sem raça definida, não é isso? Porque aqui a gente tem muita mistura, né? A gente tem muita mistura, na verdade. Gato arraciado com não arraciado, que o pessoal acaba misturando e essas doenças vêm perpetuando, né? Isso, mas no caso da cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença que tem uma base genética, esses gatis, né, de raças específicas, eles têm que fazer testes genéticos, inclusive, para poder ver se consegue identificar lá o gene já, né, e retiram esses animais da reprodução, né? O que falta, na verdade, de uma forma geral, é diagnóstico. Porque antes a gente dizia, gato não tem problema no coração, gato não tem arritmia, gato não sofre do coração. Que não tivesse, né? Queria, mas aí não iria existir a especialidade. Não, mas teria outras coisas, mas não essas doenças bravas aí. O que a gente... Com o passar do tempo, com o avanço da tecnologia, né? Com a melhora dos equipamentos, os treinamentos mais específicos. Então, o que a gente começou a ver é que, na verdade, não tinha diagnóstico. Porque muitas vezes eles morriam antes de ter o diagnóstico. Sabia do que. Né? E hoje a gente consegue ter um diagnóstico precoce. Morria, comeu veneno. Exatamente. teve um infarto e morreu, né? Muita gente ainda fala assim, teve um infarto e do nada morreu. Mas é isso, que na verdade faltava era diagnóstico. Diagnóstico, né? A gente começou a falar da cardiomiopatia hipertrófica, né? É uma doença cardiológica mais comum no gato. Essa doença leva o tromboembolismo, né? Os famosos trombos que nos humanos tem também e nos gatinhos tem. Fala um pouquinho sobre essa doença aí. Isso. Então, a gente, através do ecocardiograma, né? Ou geralmente é feita a radiografia, né, doutor? E tá lá aquele coraçãozinho, o shape Valentine Day, né? Ou o coração em formato, o coração enamorado, Isso. né? Então, quando a gente já vê uma radiografia com um aumento considerável do coração, nossa principal suspeita realmente é a cardiomiopatia hipertrófica. O exame padrão ouro hoje é o ecocardiograma. Então, aí a gente realiza esse exame, que é um ultrassom, né, com uma sonda específica para a gente poder avaliar o coração. E aí a gente avalia as estruturas, né? A gente avalia a função e a partir de algumas medidas específicas, a gente consegue identificar se esse paciente ele tem a cardiomiopatia hipertrófica, o fenótipo, na verdade, né? E por quê? Porque dentro dessa classificação, a gente também tem outros fenótipos. Tem o fenótipo de cardiomiopatia dilatada, da cardiomiopatia restritiva, da arritmogênica e da não específica. Porém, realmente, na nossa rotina, a mais comum é a hipertrófica, sem sombra de dúvidas. Só que para a gente fechar o diagnóstico, que é uma cardiomiopatia hipertrófica, a gente tem que descartar outras possibilidades que possam estar influenciando na hipertrofia, né, no espessamento dessa parede do ventrículo.
como, por exemplo, doença endócrina, doença renal, né, que levem a alterações hemodinâmicas que geram a sobrecarga ali no coração, e entre outras doenças. Então, para a gente poder fechar esse diagnóstico, é tanto que a gente sempre conversa um pouquinho lá na clínica, com certeza. né? Se tem alguma doença de base, para a gente poder fazer a exclusão. Mas, enfim, então, a gente também tem o estadiamento da doença, né? A gente classifica os estágios da doença e, a partir do ecocardiograma, a gente consegue identificar em que estágio aquele paciente está, né? Porque, às vezes, tem um aumento discreto do átrio, às vezes já tem um aumento muito grande do átrio, ele pode também ter uma obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, né? Então, são vários fatores que a gente tem que avaliar. Você vê durante o exame, né? A gente vai manipulando e fazendo, faz de um ladinho, depois do outro ladinho. Mas alguns pacientes, como ocorre essa dilatação, esse aumento do átrio, há uma ativação de fatores de coagulação, né, da cascata de coagulação, e eles têm uma predisposição a fazer o trombo. E esse trombo ele pode migrar e fazer obstrução ali das artérias, principalmente ocorre na parte mais inferior, baixa ali, né? E é o que a gente chama do tromboembolismo arterial, né? Que aí sim a gente tem que correr. É uma situação de emergência. O tutor que percebe isso rapidamente, como nós já passamos por isso na clínica, e leva imediatamente, ele está decidindo ali, pelo prognóstico da vida do pet dele. Lógico que nós sabemos que muitos não têm nem noção do que está acontecendo. Às vezes acham que foi uma queda, um acidente, né? Mas entender, acompanhar ali os tutores mais antenados, ligados, quando percebem, levam logo, as chances da gente ter sucesso são maiores. Mas quanto mais horas, e aqui eu falo questão de horas, não é nem de dias, quanto mais horas vão se passando, maior o risco do paciente evoluir para o óbito. Né? Esse caso aí foi um caso muito interessante, porque era um sábado de tarde, a tutora ligou para a clínica e disse assim: doutora, eu fui na cozinha, quando voltei, o Medive, né, que é o nome do gatinho, desceu da cama e deu um grito e as perninhas de trás paralisaram. Eu disse: traz esse gato para aqui agora! Ela, meu Deus, eu tô levando! E assim, acho que em 10 minutos ela estava lá e a gente, graças a Deus, conseguiu, com o seu apoio, né, pelos bastidores ali, mas conseguimos salvar ele e fazer as medicações necessárias na hora ali, rápido, fazer o diagnóstico certo e conseguimos. Certeiro. Foi o primeiro caso que a gente conseguiu reverter. Foi esse aí. E é importante falar que ele está bem até hoje. Está bem, está vivo até hoje, acompanhando, né? Isso, todos fazendo, os exames precisou fazer fisioterapia, tudo certinho, e ele está super bem. Então, graças a Deus, esse é um caso que a gente consegue falar aqui feliz, né? Porque teve um desfecho feliz e ele está tendo uma sobrevida até maior do que a própria literatura informa. Né? Porque o paciente que tem o primeiro desfecho de tromboembolismo arterial, o risco dele ter outros é alto. É grande, né? Porque ele já tem exatamente. a propensão de formar trombo. Então, é um paciente que a gente tem que acompanhar mais de perto. A tutora também é uma querida, né? Super, tá sempre dedicada. Atenta ali, super dedicada. E isso faz muita diferença. Até eu falei hoje, num post, né, que essa interação entre o veterinário ou entre os veterinários, o paciente e o tutor, é muito importante para que haja um entendimento ali da patologia, né? E para que haja principalmente o sucesso da terapia. Exatamente. Um alerta aí, tutores, né? Fiquem sempre de olho, essa cena é clássica. O gato do nada dá aquele grito e paralisa os membros posteriores. Aí é a hora de realmente sair correndo para o veterinário e contar exatamente essa cena para a gente já se ligar e partir para os finalmente e ter sucesso, né, no tratamento. Né? E aí o que eu ia comentar, que o ano passado a gente perdeu alguns gatinhos lá com problemas cardíacos simplesmente por falta de prevenção, né?
Por isso é que eu estava chegando num ponto de ficar desesperada. Disse, meu Deus, para que estudar tanto, investir tanto em curso, viajar tanto, para o gato chegar aqui, dar uma bufetada na cara da gente e morrer sem a gente conseguir fazer nada. E a gente fica literalmente assim, se sentindo de mãos atadas. Exatamente. Né? Tá, não tem mais o que fazer. Isso. Né? Chegou o ponto de a gente chegar para o tutor e dizer, olha, daqui para só esperar o pior acontecer. Né? E aí, então, a prevenção, como é que a gente consegue prevenir? Quais são os exames mais importantes que a gente pode fazer para o coração? Pronto, essa é outra pergunta também muito importante, né? A primeira etapa realmente começa com o clínico, com você na clínica, né? Aquele primeiro contato, aquela primeira avaliação. E, a partir daí, os exames, a radiografia de tórax, ele é um exame que nos auxilia bastante. O eletrocardiograma, né? Principalmente, a gente vai discutir um pouquinho, o eletrocardiograma é importante, porque, como eu já falei, muitas pessoas acreditavam que os gatos não sofriam com as arritmias, e eles sofrem. E quando é um paciente que vai ser submetido a algum procedimento anestésico ou cirúrgico, é ainda mais importante. E o ecocardiograma, tá? O ecocardiograma, como eu falei... É o exame de ouro, digamos assim, né? De diamante. Dentro do ecocardiograma existem algumas especificações. Hoje a gente tem o strain, que avalia a deformidade. Enfim, são exames mais específicos. Tem o eco 3D, né? Isso dentro da medicina veterinária. Hoje, graças a Deus, está evoluindo muito. Muito mesmo. E graças a Deus também nós cada vez mais estamos tendo como oferecer diagnósticos mais precisos e, consequentemente, tratamentos mais eficientes. E hoje a gente tem os tutores também mais, como é que eu vou dizer, mais preocupados, né, em cuidar, porque hoje os gatos, os cães, são os filhos, né? Então são parte da família. O check-up, na verdade, começa dali. O primeiro contato, as vacinas, né? Então, quando for fazendo o acompanhamento anual, ausculta, percebeu alguma alteração, o gato ele é mais difícil de cansar. Quando ele vem, ele tem muito problema respiratório também, mas às vezes já pode estar atrelado às alterações cardiorrespiratórias, né? Tem o sopro também, não é tão comum quanto no cão, se a gente for comparar, mas ele também pode apresentar sopro. Porque os gatos são melhores, né, que os cães. Fazer o quê, né? Mas tem suas particularidades e a gente tem que fazer esse exame mais detalhado justamente por conta disso. Então, a partir dos 3, 4 anos, né? Aí, começar a fazer check-ups anuais. Isso nos faz proporcionar a esses pacientes um diagnóstico precoce, que é o que a gente vem falando desde o início. Exatamente. Se não tem nada, deu um exame normal, eu adoro olhar para o tutor e dizer, o coração do seu gatinho está ótimo. Quer coisa melhor do que essa? Não, Igual não quando tem. a gente vai ao cardiologista, que ele diz, seu coração está perfeito, ótimo. Mas quando precisa de uma atenção ou de um cuidado maior, aí a gente já começa, olha, eu preciso avaliá-lo daqui a 6 meses, ou daqui a 3 meses, ou daqui a 1 mês, enfim. Então, esse cuidado, essa atenção, essa periodicidade, essa prevenção faz muita diferença na vida dele. Com certeza, com certeza. Acho que eu vou ser chata, porque eu vou falar em prevenção o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Esse eu acho que o grande X da questão, né? Hoje em dia, inclusive para nós humanos, que a gente também não faz prevenção, né? Acho que a única coisa que tem aí que faz campanha é o tumor de mama e tumor de colo de útero, e agora ainda estão tentando fazer o tumor de próstata para o homem, né? E o resto, ninguém fala nada, ninguém tem campanha, ninguém se previne, é bem complicado. Mas eu vou ser chata, porque eu vou querer trabalhar só com prevenção, vou querer estar sempre ali atenta a tudo que pode acontecer, o que é que não pode, para a gente dar uma qualidade de vida, uma vida mais longa e mais certeira, mais, né? Com um diagnóstico Fazer a precoce. orientação do tutor, porque muitas vezes também é a orientação, Exatamente. né? É a conscientização. A conscientização, né? eu acho que a palavra é essa, é a conscientização. Que a gente precisa fazer Isso, hoje em perfeito. dia. Então, doutora Marta, eu
acho que a gente conseguiu fazer aí pelo menos um alerta, né? Os nossos Sim. tutores, dos nossos gatinhos, os corações apaixonados. Mais algum recadinho, alguma frase, alguma coisa? Eu acho que tudo que a gente falou aqui, mas para resumir, é importante que o tutor, como a gente comentou, ele esteja alerta ao comportamento do seu gatinho. Então, a qualquer alteração do comportamento dele, mesmo que não seja a parte cardiológica, mas às vezes é a partir daí que a gente chega lá, ele fique atento. Né? Não deixe para lá, não ache que é uma bobeira. E sim, leve o mais rápido possível para uma avaliação com o veterinário. Porque a partir daí é que, através da consulta, né, do exame físico, dos exames complementares, que a gente consegue chegar a, de fato, se tem alguma alteração específica no coração. O tutor em si, como eu falava no início, ele não consegue identificar como um probleminha na pele ou um probleminha no olho. O coração dele está aumentado. É mais difícil, é muito mais específico. Mas se ele estiver atento ao comportamento do gatinho dele, ele vai estar atento quando tiver alteração. E isso pode ser o primeiro indício. Às vezes até a maneira de pular de um sofá, de uma cama, né? Tipo assim, olha, ele não pulava assim, por que ele está pulando, né? Ficou mais paradinho, a respiração está mais rapidinha. Ali, tudo isso a gente precisa ficar atento para... E eu costumo sempre falar também que 1 grama de prevenção vale mais do que 1 quilo de tratamento. Lindíssimo, lindíssimo. Minha assessora, a lembrancinha da doutora, por favor. Está dentro da sacola. Um pacotinho azul. Aí. Nossa. Vou precisar do pisinho. Então, agradecer mais uma vez, né, o seu aceite, a sua disponibilidade de tempo, de estar aqui com a gente, transmitido um pouquinho mais, né, desse assunto tão bonito, tão gostoso, tão apaixonante. É verdade. Os nossos gatinhos, tutores, fiquem atentos, né, prestem bastante atenção nos sinais, qualquer alteração, corre para a Toca dos Gatos. Uma lembrancinha do nosso podcast para a senhora, obrigada. Né? A doutora Marta é nossa parceira lá da clínica. Com o maior prazer. Todos os nossos casos cardíacos lá. Muito obrigada, doutora. Eu fico muito feliz mesmo, doutora, de coração. É sempre um prazer estarmos juntas. Eu gosto muito de estar contigo, porque eu acho que a gente tem uma abertura boa para falar sobre todos os nossos pacientes, sobre todos os casos. Eu acho que isso é muito importante. Fico muito feliz hoje de estar aqui no Miaucast, né? Coisa linda desse projeto. Isso. E de trazer informações aos nossos tutores, porque, como eu sempre falo, o maior beneficiado serão os nossos pacientes. Né? Eu estou montando agora lá na clínica os clubes preventivos, né? E com certeza Eletro, Eco estarão no meio ali para a gente já ir mapeando todos esses corações. Eu acho que isso é o importante. Com certeza. Viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Vai porque o público quer ver. Ai. Que lindo. É cada mimo, gente. Nossa, que lindo. Olha. Lindo. Um caderninho para as anotações. Ai, que coisa linda, gente. Muito lindo. Muito obrigada, doutora. Então é isso, pessoal. Fiquem atentos aos corações dos nossos gatinhos. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.